Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nincy e hoje eu vou contar pra vocês erros que eu cometi no meu relacionamento que eu só percebi depois que eu me separei. Bom, gente, eu fui casada por 17 anos com uma mulher e nesses 17 anos muita coisa aconteceu, claro. E eu cometi muitos erros, coisas que eu jamais deveria ter feito e eu fiz. Bom, acredito eu que o primeiro dos erros foi perdoar por várias vezes coisas que ela tinha feito de errado e que eu passava por cima e perdoava. Por que eu tô dizendo isso? Porque ela era quando eu a conheci, eu não sabia que ela era viciada em jogo. Eu conheci ela, fiquei longe dela um ano, porque ela era menor de idade. E quando eu voltei a reencontrar com ela, eu descobri que ela estava viciada em jogo de baralho. Jogo a valer. E eu continuei com ela e lutei muito para tirar ela desse vício. E nessa luta para tirar ela desse vício, eu cometi erros como coisas do tipo ir em casas de jogo, buscar ela, chegar no meio da madrugada e sair de casa procurando por ela nas ruas da nossa cidade, pagar dívidas de jogo, deixar ela, saber que ela tinha me roubado, porque ela pegou meu cartão de poupança, ia no banco, tirava o dinheiro e depois que se ela ganhasse, ela colocava o dinheiro lá de volta. Só que com o tempo ela parou de ganhar, começou a perder muito e o meu dinheiro da poupança foi todo embora. E eu descobri, porque eu fui no banco, eu percebi que o dinheiro estava diferente do que eu tinha colocado lá. Aí eu fui no banco para saber o que estava acontecendo. Quando chegou lá, o gerente falou comigo: olha, a gente pode puxar as câmeras para ver o que está acontecendo, se alguém mexeu na sua conta, porque aqui tem retiradas. Aí quando ele puxou as câmeras, eu vi a cara dela sacando o dinheiro da minha conta. E eu perdoei, gente. Eu passei por cima disso. Eu procurei ela na rua da cidade, eu briguei em casa de jogo, eu busquei ela em casa de jogo, eu paguei dívida de jogo, eu fiz muitas coisas para tirar ela do vício. Hoje eu me arrependo, gente, de ter feito essas coisas. Aí vocês podem pensar, você se arrepende de ter ajudado ela a sair do vício? Não, eu me arrependo da forma como eu agi e do tanto que eu fui além do meu limite para ajudar ela. Outra coisa que eu cometi, que foi um erro muito grande, foi que quando ela estava passando por esse período de jogar, ela era funcionária pública. Porém, ela estava com processo administrativo para ser mandada embora da prefeitura, porque ela não cumpria os horários, falava que ia trabalhar, ia para casa de jogo, essas coisas assim. E não conseguia emprego na cidade onde a gente morava, uma vez que a maioria das pessoas já sabiam que ela era viciada em jogo. Daí eu fui montei um negócio. Eu montei um food truck de cachorro quente. Eu fiz uma estrutura atrás de uma caminhonete, de uma estrada, uma cozinha atrás da estrada e eu vendo cachorro quente nessa estrada. Só que quando eu montei, eu deixei ela à frente do negócio. Eu trabalhava junto com ela, porém eu deixei que as pessoas acreditassem que o negócio era dela. Que ela que era a dona, que ela que tinha as ideias e tal. E não era verdade. A ideia partiu de mim, o investimento partiu de mim, tudo foi de mim. E eu, foi da minha pessoa, de mim não, né? Da minha pessoa. E eu deixei as pessoas acreditarem que tinha sido ela e que ela era dona. Por que eu me arrependi disso? Na época, a gente estava bem, pra mim não tinha importância as pessoas acharem que ela era dona. Eu não me importava com isso, não queria, não fazia diferença pra mim as pessoas acharem que eu era dona ou que ela será dona. Eu fazia diferença pra mim que as pessoas gostassem do meu produto, que as pessoas comprassem, até porque a gente vivia disso. Na época eu era funcionária pública também, porém, depois o cachorro-quente deu muito certo, eu tive que pedir conta também.
e ela foi mandada embora. Na verdade, ela não chegou a ser mandada embora, porque logo depois ela entrou para a política, um tempo depois que a gente estava com o cachorro-quente, ela ganhou como vereadora, e aí, através da função dela de vereadora, conseguiu ser mandada embora sem justa causa. Bom, voltando. Por que eu me arrependi de deixar ela à frente, né, as pessoas acreditarem que ela era dona? Porque quando a gente se separou, eu tive que continuar com o negócio, porque era o que eu tinha para ganhar a minha vida. E daí eu ia trabalhar e toda hora chegava uma pessoa e me perguntava: cadê tal pessoa? Cadê tal pessoa? E aí eu tinha que explicar que, além de ter sido traída, contar uma parte da história do jeito que dava para contar, eu ainda tinha que contar que ela não era a dona. E se não bastasse essa situação toda que eu enfrentei, eu dei para ela na separação uma casa que eu já tinha antes do nosso relacionamento. Deixei com ela o carro que estava no meu nome, que já tinha pagado a entrada, um carro zero, que já tinha pagado a entrada, que já tinha pagado algumas prestações, e uma moto que estava no nome dela, mas que era do meu filho. Por quê? Porque eu tinha comprado uma moto para o meu filho à vista e ela me pediu para vender essa moto, para ela ter um dinheiro para trabalhar na segunda tentativa dela de ganhar como vereadora, e que ela financiaria outra moto no nome dela para o meu filho. E eu cedi, deixei ela vender a moto, e com isso a moto que ficou para o meu filho, que ela financiou, eu deixei com ela, porque não fazia sentido, meu filho também não quis ficar, porque a gente ia continuar pagando a moto e a moto ia estar no nome dela. E como já tinha acontecido tudo isso que tinha acontecido, que ninguém esperava, a gente não sabia como que ficaria a situação quando terminasse de pagar a moto. Aí meu filho não quis ficar com a moto. Então ela ficou com uma casa, ela ficou com um carro, zero, e ela ficou com a moto. Aí, o que isso tem a ver com eu não gostar, não ter me arrependido de deixar as pessoas acreditarem que o cachorro-quente era dela? Porque ela montou um para ela. Ela montou um trailer para ela. Não sei se vende cachorro-quente também, mas vende sanduíche. E o trailer que ela montou é exatamente da mesma cor do meu. O jeito que ele é feito é muito parecido com o meu. E o carro que ela comprou, porque o outro que eu tinha deixado com ela estragou, ela devolveu para a Fiat e a Fiat indenizou ela. Ela foi e comprou um outro carro. Ela comprou uma Estrada igual a minha, exatamente da mesma cor. A única diferença é que a dela tem 4 portas e a minha tem 2. Por que eu tô contando isso pra vocês? Porque o trailer dela sendo igual ao meu e o carro sendo muito parecido com o meu, quando a gente trabalha numa festa fora da nossa cidade, a gente acaba criando um vínculo com a prefeitura daquele lugar que a gente trabalhou. Então, automaticamente, no próximo ano, a gente meio que tem uma preferência porque já trabalhou no ano anterior. E aí, gente, ela começou a ir nas prefeituras e não falar que o trailer dela era um trailer novo, que o cachorro-quente era um e o dela era um outro que ela tinha montado. Então ela começou a pegar o que seria a minha vaga. Eu fiquei esse ano todo sem conseguir trabalhar em quase todas as festas, porque ela ia primeiro nas festas, não falava que ela estava com um trailer novo, o trailer muito parecido com o meu, o carro muito parecido com o meu. Quando o pessoal percebia que não era o mesmo, já tinha dado para ela licença para ela trabalhar. E automaticamente eu perdia a minha, uma vez que eles achavam que era a mesma coisa. Entendeu? Então esse foi outro erro que eu cometi e que só percebi o tamanho do erro que eu cometi depois da separação. E outro erro que eu cometi foi deixar ela tomar decisões
no nosso negócio. Como assim? Eu adoeci e ela trabalhou por 6 meses sem mim, com outra pessoa, no cachorro-quente. E nisso ela tomava decisões. Que tipo de decisões? Ela fazia compra, ela fechava festas, ela fechava acordos. E eu, confiando piamente, eu não desconfiava dela por nada. Pra mim, afinal de contas, a gente já estava junto há 17 anos e já tinha passado por muita coisa ruim. Então eu não acreditava que quando eu estava precisando, a única vez praticamente que eu precisei, ela iria agir dessa forma. Não conseguia acreditar que ela desceria tanto o nível. Aí ela começou, ela comprava as coisas, eu não sabia quanto que estava entrando, e nessa história eu fui lesada financeiramente e enganada financeiramente. Por quê? Ela, trabalhando, me traiu no lugar do nosso trabalho, lá no carrinho, e ela dava bebida e provavelmente o cachorro-quente também para a moça que ela estava me traindo. Como que eu sei disso? Primeiro, porque algumas pessoas, alguns amigos meus me falaram. E segundo, porque a entrada, depois eu fui olhar, a entrada não batia. E eu tive a ideia de procurar na entrada de Pix, na entrada de cartão, se tinha alguma entrada com o nome da moça. E não tinha. Em 6 meses não tinha uma entrada no nome da moça, nem cartão, nem Pix. Aí eu apertei ela. Primeiro ela falou pra mim que que a moça passava no nome da mãe dela. Eu olhei, não tinha. E depois ela falou que a moça pagava em dinheiro. A moça ia lá, gente, todos os dias. E todos os dias ia embora 1, 2 caixinhas de Heine, porque era isso que era comprado e era isso que saía. Só não entrava o dinheiro, né? E nunca tinha pagado nem com cartão, nem com Pix. A moça trabalhava como professora, ou trabalha como professora, não sei, porque hoje ela trabalha dentro do trailer dela também. Então era quase impossível, no mundo que a gente vive, no Brasil que a gente vive, uma pessoa ter dinheiro trabalhando, como ela trabalhava, todo dia na mão, para pagar uma caixa, 2 caixas de cerveja. E como não tinha nenhuma entrada, quando eu apertei, ela mais uma vez, ela pegou e falou comigo assim, elas pagavam, mas eu também pagava algumas. Ou seja, fui lesada. Mas eu considero que a culpa foi minha, porque além de eu ter acreditado nela, eu deixei que ela tomasse as decisões. Então, automaticamente, eu abri mão de olhar o que era meu e por isso também fui enganada. Essas foram coisas que eu cometi e que eu não aconselho ninguém a cometer, gente. Se você tem um negócio, eu sei que casamento é uma parceria e a gente quer muito que dê certo, quer confiar e quer acreditar que tá tudo ok, mas fiquem atentos ao que é de vocês. Não se deixem enganar, não facilite para serem enganadas, porque eu acredito que eu facilitei. Quando eu deixei que as pessoas acreditassem que era dela, quando eu não percebi, não olhava as entradas e saídas de dinheiro com compras, quando eu, infelizmente, não vigiava o que era meu. Apesar de eu acreditar, apesar de eu confiar, eu deveria ter olhado, eu deveria ter vasculhado. Porque se eu tivesse feito isso, eu não teria sido enganada por tanto tempo. Esses são erros que eu cometi e que eu estou contando para que vocês fiquem atentas, para quem já passou por isso, para quem está passando por isso, para que não aconteça com vocês igual aconteceu comigo. Obrigada pela atenção. Se inscrevam no canal, deixe o like de vocês e me conte nos comentários se alguma de vocês já passou por isso. Obrigada, gente.